Está no ar pela sua TVC, Rodrigo Beto em Opinião. Nesse programa eu convidei, tenho o prazer de receber aqui o Vinícius Fará, deputado federal, já foi prefeito 2 vezes, eleito e reeleito prefeito de Três Rios, foi recentemente secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro e eu tenho o prazer hoje da gente bater esse papo, conversar um pouco sobre política nacional, política estadual. O Vinícius conhece muito da política nacional e da política local e falar um pouco também sobre desenvolvimento econômico. Afinal, o deputado Vinícius Fará foi secretário de Desenvolvimento Econômico ao longo desses últimos 10 meses, né? Que esteve à frente da secretaria, e a gente tem muito para falar do desenvolvimento do Estado. Afinal de contas, tem muita gente querendo saber sobre emprego, renda, né, sobre a economia do Estado. Enfim, Vinícius, é um prazer te receber aqui hoje. Rodrigo, a honra é minha. Acho que a gente está aqui para levar informações importantíssimas para a sociedade fluminense, desse novo momento do Rio, de um pouco da nossa história política, o porquê que a gente chegou até aqui. E é uma honra estar com um amigo e participando desse importante programa que leva informações precisas para a sociedade fluminense. Bom, eu queria começar, Vinícius, tratando de um assunto que eu acho que é interesse de todos. Nós vamos ter eleição para a presidência da República, né, para deputados federais, senadores, inclusive você deve concorrer à reeleição, imagino eu. Nós temos eleições aqui locais, né, para o governo do Estado, para deputados estaduais. Mas eu queria começar ouvindo um pouquinho de você do panorama nacional. Muito se fala, tenta-se há um ano já a construção de uma terceira via, né? Ao tempo inteiro a imprensa fomentando muito isso, a união de candidatos, construindo a terceira via, uma alternativa ao Lula e ao Bolsonaro. Eu, francamente, nunca acreditei em terceira via, porque eu acho que a eleição realmente ficou muito polarizada e o voto no Bolsonaro e no Lula, ele, salvo um percentual muito pequeno, eu entendo que ele está muito cristalizado. Mas eu queria ouvir a sua opinião. Você acha possível ainda o surgimento de um terceiro nome, de uma terceira via, como a imprensa tem ventilado a todo momento, essa possibilidade de união de alguns partidos, inclusive do próprio União Brasil, que você faz parte? Você acha possível ainda a um candidato se viabilizar, ser um player nessa eleição, sendo um antagônico tanto ao Lula quanto ao Bolsonaro? Rodrigo, eu vou dividir minha resposta em 2 etapas. Hoje, acho que nenhum cidadão que acompanha a política nacional enxerga a possibilidade de uma terceira via. Por quê? Porque a terceira via se apresenta fragmentada, dividida. Então, nunca vai ser uma terceira via se não existe a união. O que está se buscando é justamente a união desse universo que não está do lado da esquerda nem da direita. E acho eu, se de fato não é fácil, a gente tem esse histórico da política nacional, dificilmente a terceira via se consolida pela ausência de união dessas frentes, mas eu acho que se ocorrer uma união dessa terceira via, eu acho que ela se apresenta com uma perspectiva positiva, não para ganhar, né, mas acho com a possibilidade de ter êxito num primeiro turno, e aí sim é um novo jogo, uma nova eleição, um segundo turno. Eu aposto numa terceira via desde o momento que ela se consolide e se una. O cenário que a gente tem hoje é uma terceira via com várias frentes, então para mim não existe terceira via no momento atual. Tem se discutido muito, inclusive a União Brasil, que é o meu partido, é um dos partidos que tem puxado esse discurso, esse tema da união de partidos de centro e alguns outros partidos na possibilidade de se consolidar uma candidatura única para, de fato, representar a terceira via. Hoje, a eleição nacional está polarizada entre direita e esquerda, e o cenário é quem vai ter mais voto para ir para o segundo turno, salvo a possibilidade de união dessas frentes, e aí sim, pode ser que um vá para o segundo turno, e aí, você sabe muito bem com a tua experiência, existem 2 eleições. Primeiro turno é uma, segundo turno é completamente diferente. Então, assim, eu acho que ainda apesar da proximidade do pleito eleitoral,
mas com a possibilidade de movimentação que está se tendo, de união, eu acho que ainda é cedo para a gente dizer que a eleição está definida entre direita e esquerda. Essa é a minha opinião, dentro da minha ótica, da minha experiência de vida pública. Hoje não existe terceira via, porque ela está fragmentada. Se de fato ela se unir e escolher e buscar um nome que seja consenso e que una todas essas frentes, eu acho que pode ser um fato novo, e fato novo na eleição a gente tem que respeitar. Sim. Mas você acha, Vinícius, que é possível um candidato desconhecido? O Brasil é um país continental, né? Então um governador no Rio Grande do Sul, por exemplo, que era um dos nomes cotados para ser essa terceira via, muito pouca gente conhece ele no Nordeste, no Norte, até no Sudeste, né? Quer dizer, é um nome pouco conhecido, né, fora do estado em que ele governou. Uma senadora, como é o caso da Simone Tebet, que é outro nome muito falado também nessa propensa união da terceira via desses partidos, também é um nome, assim, saindo um pouco ali do Centro-Oeste, muito desconhecido do resto do Brasil. O Centro-Oeste é uma parcela muito pequena do eleitorado brasileiro. Você acha possível um nome? O nome mais conhecido que tinha era o Sérgio Moro, que me parece foi descartado. Candidato a deputado federal em São Paulo. Foi descartado qualquer possibilidade dele disputar qualquer campanha majoritária, seja a eleição para presidente, seja a eleição para o Senado ou até para governador. Então, dentre esses nomes que se apresentam, me parece que são nomes muito desconhecidos da grande massa da população brasileira. Você acha possível um nome desse se viabilizar, quer dizer, se tornar conhecido no meio de uma campanha eleitoral, uma campanha curta de 45 dias? Você acha viável esse nome conseguir se fazer conhecido e depois de se fazer conhecido, quer dizer, criar um certo, digamos assim, uma certa simpatia junto a uma parcela da população e conseguir, enfim, disputar um segundo turno, quer dizer, tirar um dos dois candidatos favoritos do páreo? Rodrigo, acho que nós já tivemos, inclusive, no próprio estado do Rio, experiências que confirmam que quando a sociedade escolhe e aposta, independente do fator conhecimento, o cenário se consolida. O Rio viveu a última eleição essa experiência. A gente tinha um candidato a governo altamente testado e aprovado e conhecido, e um fato novo de uma pessoa que ninguém conhecia, que levou a eleição com uma certa folga. Eu aposto muito nesse sentimento da sociedade. A sociedade ela tem momentos que ela se define muito em cima da hora, independente do grau de conhecimento que ela tenha sobre aquele candidato. E num cenário que você tem dois candidatos que representam extrema-direita e extrema-esquerda, altamente conhecidos. Quando um político é conhecido, ele tem aceitação e rejeição, né? Então, um fato novo independe do pouco tempo. Eu acho que, pelo contrário, acho que a gente tem experiência, volto a dizer, que confirmam essa tese de que o fator desconhecimento pessoal e empatia com a sociedade chega num determinado momento do pleito eleitoral que ele passa despercebido, e a gente já viveu essa experiência. Então eu volto a dizer, hoje a eleição está definida entre candidato de direita e candidato de esquerda. O cenário mostra isso, todas as pesquisas confirmam isso. Mas nós estamos falando de uma movimentação paralela que tenta unir todos. Se tiver união de todos, que não seja da extrema-direita e da extrema-esquerda, eu volto a dizer, eu acho que tem possibilidade de fazer uma frente para chegar num primeiro turno ali na posição de ir para o segundo turno e disputar o pleito. Agora, se não for a união total, eu acho que é humanamente impossível, porque os números e as pesquisas já mostram o alto grau de conhecimento e de voto que todos os dois cenários já se apresentam hoje. O difícil... Agora, eu penso muito assim, eu acho que eu tiro a última eleição, Rodrigo, você acompanhou ela. Mas foi um ponto fora da curva a última eleição, né? Foi um ponto fora da curva, mas a sociedade brasileira ela é muito sensível a esses momentos, né, gente? Você acompanhou, nós tínhamos uma eleição
com um candidato que era o Eduardo Paes, altamente testado e aprovado na gestão da prefeitura, um político conhecidíssimo em todo o estado do Rio de Janeiro, pulling de 10 em todas as pesquisas um certo tempo antes, e por um candidato que ganhou. Você pode dizer, não, mas ele ganhou porque ele tinha pré-requisitos. Mas sim, eu não quero entrar nesse mérito, mas até aquele momento a figura, né, do ex-governador totalmente desconhecido. E a sociedade apostou num fato novo. Então, eu não posso garantir que não vai ter, que não venha a ter um novo fato novo na eleição. O cenário é difícil, é complicado, a gente tem um centro dividido, a gente tem partidos que apostam nas suas candidaturas próprias e não pensam em se juntar a esse bloco da terceira via. Por isso que eu estou dizendo, se não existir uma união total deste universo de terceira via, eu acho que a eleição está definida entre direita e esquerda. Se unir todo esse universo paralelo em torno de um único nome, eu acho que tem possibilidade de brigar. O difícil é você convencer, né? Porque a política, você é político, eu já disputei várias eleições, enfim, não disputo mais, mas todo político é munido de um grau de vaidade, né? Normal. Você esse é o disputa problema. eleição, o difícil é você convencer o outro que você é mais viável do que o outro, que cada um tem a sua pesquisa e cada um interpreta a sua pesquisa do jeito que acha melhor, né? Exatamente. Então, apareceu uma pesquisa, o outro aparece com outra. Aí ele não acredita na que ele está mal, acredita na que ele está bem. Por isso que eu disse, se de fato ter uma união total é um cenário. Mas então eu tenho que discutir possibilidades. Existe essa possibilidade. Hoje, a gente trabalha muito em cima de uma realidade. Cada um pensa que é mais forte do que o outro e não aceitaria. Mas se tiver um consenso e se unir, eu acho que pode surpreender. Hoje já estava no jornal a Simone Tebet dizendo que não aceita ser vice. Só cabeça de chapa. Aí, quer dizer, começa uma... Esse filme a gente já viu, né? Uma coisa difícil, né? Eu vejo esse filme há 34 anos. Eu acho que é extremamente difícil a união, porque cada um defende aquilo que ele acredita e sempre entende que tem potencial para crescer mais em detrimento do outro. Então não é um processo difícil, por isso que eu fui claro. Hoje, tratando hoje, a eleição está definida entre direita e esquerda. Amanhã, se tiver a união, eu acho que pode surpreender. É uma união fácil? Extremamente difícil, até porque a história política brasileira mostra que unir frentes políticas não é fácil. Bom, vamos caminhar um pouquinho para o plano estadual. Nós temos uma eleição no estado que também, digamos assim, uma eleição ainda, eu entendo ainda como o quadro não está tão nítido quanto o quadro nacional, em que pese a esse movimento da terceira via a nível nacional. Aqui no estado você tem, a priori, para o governo do estado, os 4 principais candidatos seriam o atual governador, Cláudio Castro, que vem à eleição, o candidato Marcelo Freixo, que está tecnicamente empatado com o governador Cláudio Castro na liderança das pesquisas de opinião, o candidato Rodrigo Neves, que é ex-prefeito de Niterói, e o candidato Felipe Santa Cruz, que é uma tentativa do prefeito Eduardo Paes de emplacar um candidato seu no PSD, é o ex-presidente da OAB, tanto aqui do Rio de Janeiro quanto a OAB Nacional. Em geral, são nomes pouco conhecidos, né? O próprio governador ainda é pouco conhecido de boa parte da população fluminense e carioca. Você acha que essa eleição ela tem um grau de favoritismo do atual governador? O que você acha que essa eleição ainda pode ter alguma surpresa, pode aparecer algum outro nome? Ou você acha que caminha, enfim, para ficar entre esses 4 candidatos aí? Rodrigo, eu tenho quase que convicção de que o quadro é altamente favorável para o atual governador Cláudio Castro. A gente tem um governador que nos últimos 19 meses, que desde quando assumiu o governo, mudou a história do nosso estado. O nosso estado é um outro estado. Depois eu posso falar em números pela pasta que, com muito orgulho, eu estive à frente por 10 meses, que é o coração da economia, que é o coração do dia a dia do cidadão, é a economia aquecida. Então o governador Cláudio Castro assume um governo com uma série de problemas, com uma série de vulnerabilidades, principalmente na temperatura política, no equilíbrio
com as frentes políticas, com a relação com a Assembleia Legislativa, com o Judiciário, ou seja, você sabe que essa falta de pacificação ela impacta diretamente no resultado do dia a dia de um governo, e foi nessas circunstâncias que o governador Cláudio Castro assumiu o governo, né? O governador teve uma competência absurda, e você sabe muito bem disso, e eu falo com uma propriedade de quem milita há 34 anos na vida pública. Você fazer um governo de coalizão e, ao mesmo tempo, extrair resultados na proporção e na velocidade que o governador Cláudio Castro entregou é muito difícil. E isso demonstra a sua capacidade de liderar, o seu estilo diferente de conduzir a máquina pública, um cara altamente preparado, desconhecido até então, porque era vereador do Rio, se tornou vice-governador e por uma circunstância se tornou governador. Então não dá para a gente dizer que o governador Cláudio Castro era uma pessoa altamente conhecida pela sociedade fluminense, mas quando ele se torna governador, ele, apesar do desafio de fazer um governo de coalizão, porque era necessário, você tinha uma Assembleia dividida, rachada, brigada com o Executivo, e coalizão é necessário, a coalizão ela é legítima, mas nem sempre coalizão é sinônimo de resultado. Sim. E o governador teve, para mim, um mérito absurdo, talvez o maior mérito do governador, foi gerenciar e tocar essa máquina pública que une vários partidos e várias frentes, com total liderança e com resultados. O Rio de Janeiro é o outro em todas as áreas. A gente não vê mais crise na saúde do Rio, que era quase uma constante no estado do Rio de Janeiro. A gente vê uma educação, é natural que são, tanto educação quanto saúde são dois setores sensíveis, sempre vai ter. Ainda mais depois da pandemia, ainda né? Mais depois... A educação, ela realmente... Exatamente. Aliás, foi um dos grandes equívocos dessa pandemia, foi muito crítico. As escolas foram as últimas a abrir, exatamente, né? Sendo que os professores foram os primeiros a serem vacinados, exatamente, junto com o pessoal do setor da saúde. Quer dizer, foi uma coisa assim absurda, digamos assim, esse corporativismo de não abrir escola. Mas mesmo vencido essa realidade da pandemia, o governo conseguiu entregar resultados importantes em duas áreas altamente sensíveis, educação e saúde. Você vê que são quase 20 meses que a gente não se depara com nenhum problema crítico e sensível nessas duas áreas que são vulneráveis. A gente tem a segurança pública batendo recordes históricos. A série histórica do Rio de Janeiro dos últimos 10 anos, o Rio tem o melhor índice de segurança pública em vários setores, em várias áreas. Isso demonstra o quê? Isso não é por acaso. Isso é gestão, é investimento. Nunca se investiu tantos recursos, Rodrigo, na segurança pública desse estado, com equipamento tecnológico, viaturas, treinamento de policiais e agora, para completar, um reajuste. Um reajuste que, somando tudo, chega lá na ponta a quase 40% a mais do salário das forças de segurança desse estado. Para vocês terem uma ideia, o impacto disso, o Rio tinha, se não me falha a memória, a 13ª ou a 14ª polícia em remuneração dentre os 27 estados. E esse reajuste agora coloca o Rio como o terceiro melhor salário da polícia do país. Então, assim, quando você traz investimento, tecnologia, qualidade dos policiais e aumento no salário, que é o reconhecimento a esse profissional, os resultados aparecem como está aparecendo. Sim. A área da economia, que eu fui secretário por 10 meses, são recordes históricos que nem o mais... chegar lá. Então, nem o mais otimista cidadão poderia imaginar. Então, assim, eu tenho certeza que o governador Cláudio Castro é o grande favorito para essa eleição. Os números não mentem, né? A gente sabe que o maior desafio do governador Cláudio Castro era se tornar conhecido até maio ou junho, e já desde fevereiro o governador praticamente já se tornou tão conhecido quanto todos os outros concorrentes dele, ao ponto de ele estar empatado em primeiro com pessoas que já estão na política há mais de 30 anos. Então, assim, isso demonstra que o resultado é tão sólido que se antecipou em 3 meses uma perspectiva de se tornar altamente conhecido lá para maio ou junho.
Desde fevereiro, o governador consegue estar já ali no empate técnico com um concorrente que já está na vida pública há anos e que representa um segmento forte, que é o segmento da esquerda. Mas por quê? Por acaso? Não. Resultado, números, ações, entregas, a concessão da SEDAI são 17 bilhões. Eu fui prefeito 8 anos. Eu brinco com os prefeitos que eu queria ter sido prefeito agora. Porque nunca se teve tanto dinheiro. A gente tem cidades do interior, Rodrigo. Hoje falta projeto, né? Exatamente. Hoje a gente tem cidades do interior de 50, 40 mil habitantes, que o Pacto RJ, que é o recurso oriundo da concessão da SEDAI, beira mais de 200 milhões de investimentos numa cidade do interior. Eu fui prefeito de uma cidade de Três Rios que tem 120 mil habitantes. Quando eu consegui um convênio de 10 milhões, 8 milhões, é como se eu tivesse ganhado na Mega Sena sozinho. Hoje eu vejo cidades que têm 1/3 do tamanho da minha fazendo convênio de 200 milhões de reais. Isso sem considerar também o valor da outorga de quem tinha o serviço de água e passou para a iniciativa privada. Ou seja, os municípios estão ganhando do recurso do governo, do Pacto RJ e da outorga do serviço. Então, assim, é muito dinheiro. Isso tem impactado. As cidades viraram um cenário positivo de transformação, de investimentos. E eu volto a dizer, isso não é por acaso, isso é por um governador que pegou o Estado numa situação completamente adversa e 19 meses depois apresenta para a sociedade fluminense um governo equilibrado, com as suas contas em dias, com superávit na fazenda, com zero, Rodrigo, zero, irmão, de restos a pagar de 2020 e 2021. O Rio de Janeiro... Isso é muito difícil. O Rio de Janeiro tinha o maior passivo de restos a pagar do país. Hoje, 19 meses depois, o passivo de 2020 e 2021 é zero. E por quê? Porque pagou, colocou em dia. Você sabe qual é o prazo de pagamento hoje que o Estado paga os seus fornecedores? De 7 a 12 dias. Você sabe qual era a média de prazo de pagamento? 6 meses, Rodrigo. E quando a gente fala que um órgão público paga o seu fornecedor com 6 meses... Isso acaba embutindo no preço, né? Porque se o cara não consegue prestar aí você tem dois cenários. A falta de produtos e insumos, e aí impacta na educação e na saúde. Porque imagina um fornecedor de saúde, de insumos, vendendo para um estado que paga com 6 meses. Das duas, uma. Ou ele vai superfaturar o produto, considerando 6 meses de atraso, ou ele não vai querer e não vai vender, e o Estado não vai ter como comprar. E aí não compra, falta remédio no posto, na UPA, no hospital, muda a vida, impacta na vida de todo mundo. Então hoje o Estado do Rio, que tinha um dos piores prazos, ou o pior prazo de pagamento do país, tem hoje, Rodrigo, para nossa felicidade, o Rio hoje tem o menor prazo de pagamento de fornecedor, de 7 a 12 dias. Isso não acontece pelo fator sorte. Isso é trabalho, isso é competência, isso é gestão, e eu acho que a sociedade fluminense está reconhecendo isso. Por isso que, apesar do governador Cláudio Castro não ser uma figura pública conhecida pelo pouco tempo dele, ele já está praticamente na frente. Algumas pesquisas dão ele até 2, 3 dias à frente do seu concorrente, é fruto do resultado. Todo mundo no interior. E sem considerar, e aqui, Rodrigo, falando politicamente, que o governador tem o apoio de mais de 84 prefeitos. Nós temos 92 municípios e 84 prefeitos desse estado já declararam apoio incondicional. Por quê? Porque o governador está investindo o que esses municípios nunca tiveram. O que os prefeitos estão fazendo é o exercício da gratidão. Um governador que tem transformado a vida da cidade e da gestão dele, e os prefeitos estão com o governador. É normal, o reconhecimento dos investimentos feitos é normal. E além disso, Rodrigo, se não me falha a memória, 16 partidos na coligação. Então você tem investimentos acontecendo em todos os 4 cantos do estado, a economia bombando, os outros setores batendo recordes. Você tem 84, 85 prefeitos dos 92, você tem 16 partidos nesse projeto, você tem tempo de televisão, mais de 60% do tempo de televisão. Então, assim, que ainda é um fator muito importante em qualquer campanha, que pese as redes sociais meio que igualaram o jogo, mas o tempo de televisão ainda mais esses comerciais que entram no meio da programação, ainda tem um impacto muito grande. Muito grande. Então, assim, eu acho que por todo esse cenário, né,
e o governador é o grande favorito. E, na minha opinião, é legítima e isenta, não porque sou amigo, porque fui secretário, como deputado federal, como cidadão fluminense. Eu acho que a vitória do governador Cláudio Castro, novamente para um segundo mandato, é um reconhecimento de um novo perfil de se fazer política, que um cara jovem de 44 anos, que por uma questão circunstancial vira governador e entrega em 19 meses o que nem o mais otimista cidadão fluminense poderia esperar. Um estado com melhores índices de segurança na área econômica, de geração de emprego, de abertura de empresas, de investimentos. Pacto RJ, são 17 bilhões, Rodrigo, de investimentos do Pacto RJ. Isso é surreal num estado que até 2 anos atrás o funcionário não tinha data para receber o seu salário. Salário do funcionário em dia, recebendo no segundo ou no terceiro dia útil do mês subsequente. Reajuste para os funcionários. Assim, eu acho que o governador merece um segundo mandato para aí sim poder consolidar. Para mim, eu tenho dito para todo mundo, Rodrigo, mais 4 anos do governador Cláudio Castro é a garantia de um Estado sólido por mais 30 anos. Eu defendo ter um estudo de um cientista político em inglês, me falhou o nome dele, que ele faz uma análise histórica do resultado de uma gestão eficiente e de uma gestão ineficiente. Então, nesse estudo, um estudo de mais de 20 e tantos anos, ele define que uma boa gestão entre 4 e 5 anos consolida a transformação e desenvolvimento por 30 anos futuros. E uma má gestão no mesmo período representa um retrocesso de 40 anos em qualquer escala, município, estado ou país. Então, por tudo que o governador fez em 19 meses e com todo o cenário que promete ainda mais para mais 4 anos, a gente está falando aqui de um governo que vai consolidar a vida do cidadão fluminense para os próximos 30 anos. Bom, eu vou voltar a essa questão da gestão, porque eu acho que a gente tem muito a falar sobre desenvolvimento econômico, né, o que o Estado pode fazer para buscar outras vocações, não ficar tão dependente de petróleo. Eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho esse assunto, mas eu queria acabar essa parte da política contigo. Nós vamos eleger um senador também, né, a eleição a cada 4 anos para o Senado, o mandato é 8 anos, então você tem, em 2018 foram 2 senadores, agora em 2022 você renova 1/3 do Senado, ou seja, você tem um senador eleito por cada estado. Eu acho que o Senado passou, até por conta dessas discussões de nomeações para o STF, enfim, agências reguladoras, o Estado, acho que as pessoas passaram a se atentar um pouco mais da importância da eleição de um senador que realmente tenha um comprometimento com o Estado para o qual ele foi eleito. E você tem a eleição do Estado, me parece, para o Senado, me parece um pouco ainda turva, né? Você tem na esquerda uma discussão entre o PT e o PSB, há uma discussão se o Moro é candidato, né? Havia um compromisso de que o candidato único seria o deputado André Siciliano, que é muito meu amigo, uma pessoa que eu acho que tem todas as qualidades e as virtudes para ser um grande senador. Você tem aí o Romário, que é candidato pelo PL, né? Você tem no seu partido, me parece, a deputada Clarissa Garotinho, que almeja também ser candidata ao Senado. Enfim, você tem uma série de nomes surgindo, né? E como a possibilidade desses partidos que estão na coligação coligarem para governador, mas cada um pode lançar de forma avulsa o seu candidato ao Senado, e parece que essa eleição para o Senado está um pouco mais embaralhada, até porque há um estudo que mostra que o último voto que o eleitor decide é o voto para o Senado, né? Aquele voto de última hora que o cara, em geral, busca o senador que ele tem mais simpatia com o candidato a presidente, a governador que ele vai eleger, enfim, é um voto meio que pega carona nas 2 outras eleições majoritárias, né? Como é que você está vendo essa eleição para o Senado? Eu acho que vai ser uma eleição disputadíssima. Eu entendo que vai prevalecer um perfil de conhecimento da realidade dos municípios. Eu acho que o eleitor, apesar de toda a sua observação correta, de ser um voto que, a princípio,
é o que é tratado com menor importância nessa escala, mas eu acho que a sociedade entendeu a força e o poder que um senador tem, ainda mais numa eleição que só vai escolher um senador. E eu aposto e acredito muito que o eleitor fluminense vai se basear na capacidade de conhecimento, na capacidade que esse possível senador venha a ter de conhecimento profundo da realidade do Estado no seu todo. Capital, interior, região metropolitana, Baixada. Eu acho que a sociedade começa a entender que senador é tão importante quanto governador. Eu acho que tem um papel divisor de águas numa eleição, no resultado de um sucesso de um Estado, no crescimento, no desenvolvimento. Então, assim, eu acredito muito pelo que eu tenho rodado o Estado, eu tenho percorrido, eu tenho feito reuniões com lideranças, prefeitos, vereadores, e é nítido, Rodrigo, é nítido que hoje se tem um cuidado maior e se vai ter uma sensibilidade muito mais apurada ao escolher o senador. E pelo que eu tenho escutado, está muito claro que o eleitor vai querer alguém que conheça a realidade dele no dia a dia, que tenha experiência, que não perca tempo, que já chegue sabendo o que tem que fazer e como fazer. Eu falo isso porque o meu resultado político na minha eleição passada de deputado é muito fruto deste sentimento. O eleitor, o cidadão do Estado, mas principalmente ali da minha região, que escolheu o Vinícius, eu tive quase 73% da totalidade dos meus votos em 10, 11 municípios do meu entorno ali. E esses votos foram votos totalmente conscientes do cara que entendeu que o Vinícius, que fez uma gestão transformadora no município. Você foi muito bem avaliado, você foi reeleito prefeito. Com 84% dos votos. Eu lembro que foi uma votação acima de 80%, foi uma coisa assim bárbara. Foi 84% dos votos, e a nossa gestão, Rodrigo, só para ilustrar, eu fui eleito prefeito empreendedor do Estado 3 vezes pelo Sebrae, e depois eu fui eleito nacionalmente prefeito empreendedor do Brasil, justamente pelos números e pela transformação do município. E quando vem a eleição de deputado, eu percebi isso na eleição, foi claro isso. Eu posso te afirmar que grande parte, ou 90%, de quem votou no Vinícius, principalmente daquela região que acompanhou de perto tudo o que aconteceu entre Rios, o eleitor votou porque é o seguinte, não, esse cara entende de máquina pública, esse cara passou por aqui e fez as coisas acontecer, e eu quero escolher um deputado que não seja curioso. Eu não quero apostar num cara que vai chegar lá para aprender, que ele já vai chegar sabendo as necessidades do prefeito, a necessidade da cidade, do vereador, e de fato foi isso. Sim. O meu mandato de deputado, Rodrigo, é muito engraçado. Agora nem tanto porque todos já se familiarizaram comigo, mas no meu primeiro ano, os prefeitos chegavam lá para fazer pedido de emenda das suas necessidades, cheio de cuidados, querendo me explicar. A reunião virava 2 minutos. Eu dizia para o prefeito, meu irmão, perde seu tempo não, eu já estive sentado na sua cadeira. Você sabe a agonia. Eu sei a sua agonia, eu sei o quanto que te aflige e sei como posso te ajudar. Então, acho que, levando um pouco do que eu vivi como deputado na minha eleição, que o meu eleitor entendeu que o Vinícius já chegaria lá pronto, com conhecimento, com a corrente sanguínea aquecida de quem foi prefeito 8 anos e que entende a necessidade no momento que o eleitor e que a cidade precisa, é o mesmo que o sentimento que eu vejo hoje para o Senado. O eleitor vai buscar um senador que tenha experiência pública, que tenha conhecimento do Estado como um todo, capital, Baixada, região metropolitana, interior. Então, assim, eu acho que vai muito por aí, eu tenho percebido isso. E acho que é o caminho correto. A gente, não dá para você escolher alguém que vai buscar aprender a realidade de um Estado e do cidadão. É muito mais exitoso você escolher alguém que já chega pronto, sabendo o que tem que fazer. Exatamente. Agora, vamos voltar então à questão da economia do Estado, porque é um tema que você domina profundamente. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo tem toda a curiosidade de saber
sobre esse assunto, que é o que move a vida da gente, né? O emprego que as pessoas procuram. Mim é tudo. Enfim, no fim das contas, né, para aquele cara que sai cedo de casa e volta à tarde, a preocupação dele é como é que ele vai sustentar a sua família e dar o melhor para os seus filhos, para a sua esposa, enfim, como é que ele vai poder tornar, né, o fruto do trabalho dele uma coisa benéfica para a sua família. O Rio, como você bem disse, conseguiu fazer uma concessão do saneamento muito exitosa sobre a ótica, não só sobre a ótica financeira, porque entrou muito dinheiro no estado e nos municípios, mas também sobre a ótica da qualidade de vida futura dos cidadãos. Né? O Rio de Janeiro tinha na Baixada Fluminense índice de saneamento da Idade Média, né? Coisas assim... Acho que São Gonçalo era 90%. É absurdo, um troço assim sem explicação, né, no século XXI, num estado como o Rio de Janeiro. Mas era a realidade do estado do Rio. Agora, uma crítica que se faz é que esse dinheiro entrou, é muito dinheiro, como você disse, tem municípios que estão vendo um volume de recursos que até então era inimaginável esses municípios receberem, mas falta projetos. Né? Tanto nos municípios quanto no estado há uma certa crítica de que faltam projetos estruturantes, né? Quer dizer, vai se buscando aí fazer asfaltar um bairro que não tem pavimentação, que não tem urbanização, faz uma coisa ali, uma coisa aqui, mas assim, há uma certa crítica a essa questão dos projetos. E eu lembro, assim, eu participei de algumas administrações e eu acompanhei um pouquinho a sua administração em Três Rios, e eu lembro que uma das razões justamente do seu êxito foi o planejamento. Sim. Né? Sem projeto não se chega a lugar nenhum. Você acha essa crítica justa? Você acha que o Estado e os municípios deveriam já ter preparado projetos, quer dizer, pensando nesse recurso que entraria? Eu acho que ao longo do tempo a sociedade tem entendido que o prefeito bom não é o prefeito que é simpático ou que está na rua e que ele consegue tocar. O prefeito bom é aquele que é bom gestor. Para ser bom gestor, tem que ter uma equipe qualificada, tem que ter uma equipe técnica, tem que saber fazer projetos, tem que fazer acontecer. Se a gente for analisar com a ótica do tempo que o governador Cláudio Castro assumiu e nas circunstâncias, ele não tinha tempo de avisar aos prefeitos para que ele pensava em fazer uma concessão que poderia ou não acontecer. Então essa responsabilidade ela é muito mais dos prefeitos, porque quem pede tem que estar com o produto pronto para pedir. Eu não peço qualquer coisa. E você lembrou muito bem, muito do que eu consegui levar para Três Rios é que quando eu chegava pedindo, eu já estava com um projeto executivo pronto. E isso me deu rapidez e celeridade. Não adianta eu pedir, o governador virava para mim, tá bom, eu vou te atender. Aí eu não tinha projeto, levava 2, 3 anos para colocar um projeto de pé. Então isso é um papel muito mais do município do que do Estado. Mas o governador teve uma sacada cirúrgica, pelo pouco tempo que tinha entre a data da concessão da SEDAI e o final do seu mandato. Estamos falando de menos de 2 anos. Como é que você transforma 17 bi em obra pronta, em ação concreta? Primeiro, a coerência do governador, que disse esse dinheiro é para investimentos nos municípios. Ponto. Esse recurso poderia ser para cobrir o déficit da defasagem salarial da polícia, do funcionário público. O governador, apesar de poder, o governador não fez. Todos os 17 bi é para investimento. Até porque é um dinheiro transitório, né? Exato. Quando você aumenta salário ou aumenta custeio da máquina, é algo perene, algo permanente. Exatamente. Ou seja, aquele dinheiro acaba e a despesa continua. Sim, mas a gente sabe que tem muitos gestores que não fazem essa conta e acabam afundando qualquer estado ou município ou país. Então o governador teve essa responsabilidade de olhar com essa eficiência e consciência. Segundo, e para mim talvez a maior ação dele no que diz resultado final. Como tinha-se pouco tempo, o governador acatou um estudo da Firjan,
A Firjan, ao longo de 3 ou 4 anos, mapeou todos os municípios e entendeu todas as vulnerabilidades e gargalos e necessidades de ações e de investimentos em todas as áreas para os 92 municípios. Se o Estado fosse querer fazer isso, a gente estava aqui hoje e ainda não tinha começado nenhum investimento do Pacto RJ. Então o governador, numa demonstração de inteligência e humildade, recebe esse produto, esse estudo da Firjan, que economizou no mínimo 3 anos de investimentos e de tempo do governo do Estado. Então hoje, muito do que se está acontecendo de investimentos no município é de um projeto de estudo que a Firjan, ao longo dos anos, elaborou. E a Firjan, a gente sabe, tem quadros altamente capacitados, técnicos. Esse é o papel da Firjan. Então, acho que, para mim, às vezes passa meio despercebido isso, porque primeiro a gente fala de 17 bi de investimento, nunca teve isso, mas, para mim, o fator preponderante do êxito desses investimentos é que o governador não perdeu tempo e foi lá na fonte da Firjan, que ao longo de vários anos para trás já tinha feito um estudo técnico dessas vulnerabilidades e, óbvio, o governador está ouvindo os prefeitos. Assim, acho que isso é fundamental, que demonstra o perfil do governador Cláudio Castro e a forma democrática. A gente sabe que, às vezes, o prefeito quer um celular e o Estado ou a União diz, não, mas eu tenho um copo. Então o cara, mas eu queria um celular. Não, mas tem copo. Você quer copo? Então tá bom. É melhor copo, é o que tem, eu vou. O Pacto RJ, o governo não indica nada. O governo, através ou do levantamento da Firjan e do que o município apresenta, o governador investe, o governo investe naquilo que é necessidade. Ninguém mais do que um prefeito da sua cidade para saber. Então, assim, isso para mim tem sido cirúrgico. Eu já vi situações em que o governo já chega com um produto pronto, mesmo você não precisando. É aquela história seguinte, você tem uma calça e quer que precisa de uma camisa, mas o cara te dá uma outra calça. Você não vai negar, mas você queria uma camisa. Sim. O governo chega agora entregando aquilo que a prefeitura precisa. Por isso, e aí você está certo, prefeituras que elaboraram projetos, que os projetos já estavam prontos, está saindo na frente. Claro, evidente. É isso. Agora, nós estamos vivendo um momento muito favorável, né? Nós estamos com uma combinação de o Rio está num regime de recuperação fiscal, o que possibilita o Rio não ter que pagar juros à União, o que dá uma folga no orçamento, mas numa hora nós vamos ter que pagar isso. Nós fizemos uma concessão da SEDAI que aportou muitos recursos no caixa do Estado e o barril do petróleo está lá em cima, né? Então você tem uma receita de royalties absurda. Esse ano, pelos dados que eu pude apurar, é possível que o Estado do Rio tenha uma receita, digamos assim, não esperada, uma receita extraordinária, além do que era previsto arrecadar, em torno de 6 a 8 bilhões a mais de royalties de petróleo. Acho que já foi no ano passado, no total, eu não sei o percentual, se não me falha a memória, de petróleo foi algo em torno de quase 4, mas já no ano passado o Rio teve um superávit de 6 bi. Eu acho que esse ano é capaz de ser mais. Pergunto a você que foi um prefeito extremamente exitoso, um cara que foi muito focado na boa gestão e o eleitor reconheceu isso, até que você foi reeleito com um caminhão de voto, quase unanimidade, 84% é quase que unanimidade, né? Mas um pouquinho... Sim. Enfim, só os teus adversários da família deles que não votaram em você, 84%. Então, assim, você não acha que deveria, conjugado com esse plano de investimentos, uma parte desse recurso, quer dizer, o Estado hoje também tem um teto de gasto, ou seja, tem esse excedente de arrecadação, você também não pode sair gastando, quer dizer, tem algumas restrições. Deveria fazer um plano para começar, que o Estado tem essa dívida com a União, mas também tem passivo com o setor privado, tem restos a pagar de outras administrações, tem precatórios que têm que ser pagos. Não seria o caso também de parte desses recursos extraordinários serem utilizados para sanear o Estado dessas dívidas, para que nos próximos anos as futuras administrações tivessem menos dívidas para pagar? Mas está sendo feito isso, Rodrigo. Quando você pega um Estado que tinha o maior passivo de restos a pagar de 2020
e de 2021. 2019 também tinha uma parcela grande. E em 19 meses você zera isso, o Estado está colocando em dia as suas obrigações. O Estado está cuidando do servidor, porque quando o Estado dá uma correção salarial, o Estado também, apesar das dificuldades, está enxergando que essas crises econômicas que ao longo dos anos o Estado foi enfrentando impactou diretamente no dia a dia do servidor. E servidor bem remunerado, servidor reconhecido, é sinônimo de mais entrega, de melhor entrega no dia a dia do cidadão em qualquer setor. Então o Estado está cumprindo o seu papel. Eu volto a te dizer, o governador tem tido, porque isso tem que ser destacado. Eu falo de investimentos como nunca esse Estado já teve, tirando até os 17 bi da SEDAI, porque muitas ações são feitas fruto do caixa da fonte 00 do superávit. Tudo bem que o acordo da recuperação fiscal permite você não pagar alguns tributos por um certo período, não pagar as parcelas à União, lógico, isso ninguém tira essa realidade. Mas o governador também foi fundamental, principalmente a parceria dele com o governo federal. Você acompanhou por 2 ou 3 vezes, ao longo dos últimos 12 meses, o Ministério da Economia em algum momento entendeu que o Rio sairia fora, né, dessa questão. E o governador Cláudio Castro usou da sua força, usou da sua capacidade e junto ao governo federal, você acompanhou, tivemos embates que chegou na temperatura máxima. Então o governador cumpriu o seu papel direitinho, defender o grande guardião do Estado, né? O grande guardião da economia, da saúde, da educação. E o Estado vem fazendo investimentos e saneando, né, problemas e déficits econômicos históricos que ao longo dos anos foram se acumulando. Então, assim, para que eu não fique aqui detalhando, eu acho que tudo fica muito claro quando você consegue pagar e zerar restos a pagar e consegue ter recurso para investir cada vez mais, isso é uma demonstração de uma boa gestão, uma gestão séria, eficiente, porque de tudo isso, Rodrigo, o que a gente não pode esquecer é que tem algo muito forte, que é o novo carimbo que a gente está vivendo aqui no Estado, que é fundamental para tudo, que é o da segurança jurídica. Quando você faz uma concessão da SEDAI, que você tem um ágio de mais de 100% no valor, quando você tem em 3 meses esse produto vai para a rua, você tem o dia do leilão, com um ágio de mais de 100%, você entende bem disso pela tua experiência da área pública, sem nenhum questionamento dos órgãos de segurança, de órgãos de fiscalização, MP, Tribunal de Contas, não houve nenhum questionamento do processo, ou seja, para um Estado que foi tão combalido com essas questões, você ter um processo pelo montante, pelo valor, e você não ver nenhum desses órgãos fiscalizadores fazer nenhum questionamento, e o mais importante, não teve nenhum questionamento de quem perdeu, porque é do game. Quando você perde um processo licitatório, seja ele de tomada de preço, de pregão, quem perde sempre reclama. Sim. Está errado, isso aqui está errado, não podia ter feito. Não teve nenhum questionamento, que demonstra a lisura que foi feito. E lisura na vida pública é sinônimo de impacto positivo na segurança jurídica. E assim, fazendo um parênteses aqui, eu sempre destaco, eu não poderia desse momento também, o papel da Casa Civil na pessoa do Nicola Miccioni, que foi quem tocou com a sua equipe todo esse processo. A gente sabe que esse é um processo que há mais de 25 anos tenta ficar de pé da concessão da SEDAI. Esse é um assunto histórico de décadas, e o Nicola com a equipe coloca esse processo, consegue ter ágio e consegue fazer um processo desse com a maior segurança jurídica sem um questionamento. Então, assim, isso é um novo momento do Estado, é um Estado que faz investimentos, mas também que organiza o passivo das dívidas que impactaram diretamente na vida do cidadão fluminense em todas as áreas. Vinícius, uma coisa que eu acho muito importante, para a gente não terminar o programa sem falar, o Rio ele vem há décadas perdendo muito. A gente faz uma cronologia muito rápida aqui. O Rio era a capital do Brasil, tiraram a capital daqui, não fizeram compensação nenhuma para o Rio de Janeiro. Eu lembro agora, recentemente, com a queda do Muro de Berlim, a capital deixou de ser Bonn, na Alemanha, e passou a ser Berlim novamente.
e o Bono recebeu do governo federal um caminhão de dinheiro de compensação por conta de ter deixado de ser a capital do país. O Rio... Só virou passivo, né? Só virou passivo. A gente perdeu aqui, você sobrevoa Brasília e você vê, bom, isso aqui tudo saiu do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro não acabou. Né? Depois fizeram uma fusão feita de uma forma muito, assim, atabalhoada, na minha opinião. O Rio perdeu o mercado financeiro, a Bolsa de Valores era aqui, a Bolsa mais movimentada. Enfim, o Rio foi perdendo. E o Rio, na minha opinião, só não acabou por conta do petróleo. Né? Nós conseguimos as duras penas. Eu ainda era deputado federal em Brasília, aquela votação dos royalties, queriam tirar os royalties daqui, enfim, o Rio só não acabou por causa do petróleo, mas o petróleo é finito. Sim. O que você acha que o Rio pode buscar nos próximos anos como vocação econômica para ir substituindo essa questão do petróleo aos poucos? Primeiro, Rodrigo, o que o Estado tem feito, diversificando as suas apostas, gerando investimentos e créditos para todos os setores da cadeia produtiva, fomentando toda a economia do interior, e aí eu estou falando isso com uma propriedade total de quem durante 10 meses colaborou para esse processo, e os números não mentem, né? A gente tem a questão dos fertilizantes, que é uma grande aposta do mundo, e que a legislação modulada pelo governo numa parceria com a Alerj prioriza investimentos, estudos mercadológicos, estudos técnicos dessa área, questão tecnológica. Acho que o Rio está entendendo, nessa atual gestão, que o petróleo é finito e que a gente tem outras fontes de energia e outras fontes de receita que devem ser tratadas com a mesma prioridade. Então isso tem acontecido e assim o que eu posso te dizer na prática é, primeiro, o que foi feito e o resultado do que foi feito. O Rio de Janeiro, em janeiro agora, bateu o recorde de 208 anos de abertura de empresas. Foram abertas 73.020 empresas no estado nos últimos 12 meses. Isso, Rodrigo, é o recorde em 208 anos do estado. Mesmo dentro de uma pandemia, o estado do Rio foi o terceiro estado na geração de emprego, ficando atrás apenas de São Paulo e de Minas. O estado do Rio foi o primeiro estado a recuperar 100% dos empregos perdidos durante a pandemia, ou seja, o Rio foi o primeiro estado a recuperar o que foi perdido durante a pandemia. O Rio de Janeiro criou linhas de crédito através da Secretaria de Desenvolvimento pela AGE Rio, que no momento que o empresário, principalmente o pequeno, médio e o grande, não as grandes multinacionais, mas esse nicho do alicerce que segura a economia, empreendedor individual, pequena, média e grande, o Estado nunca se colocou tanto recurso através da linha de crédito pela AGE Rio. O governador teve uma coragem absurda quando não fecha o comércio. Então, você vê que nada é por acaso. O Rio recuperou primeiro do que os outros estados, porque aqui teve um governador com sensibilidade que ouviu todos os setores, você acompanhou isso, o governador não tomou nenhuma decisão com aquele poder do governo, ele sentou com a FEComércio, com o Rio Indústria, com a Firjan, sentou com todos os setores e todas as decisões foram tomadas em comum acordo. Isso foi fundamental, porque, lógico que teve baixas de emprego, mas não ceifou 90% dos empregos, como aconteceu em vários estados que fechou o comércio. Paralelamente, o governador criou linhas de crédito, foram 300 milhões que a Secretaria de Desenvolvimento disponibilizou via AGE Rio para os empreendedores de pequeno porte, a juros zero, através do programa Supera. O governador abaixou a alíquota do combustível e da aviação para fomentar um fluxo maior no turismo, principalmente ali no fluxo do Galeão, que a gente sabe de todo o processo de esvaziamento que o Galeão sofreu. O governador sancionou, e parabéns à Alerj, que reduziu, se não me falha a memória, essa lei foi de autoria do André Siliano, que reduziu a alíquota dos bares, restaurantes, lanchonetes e afins de 4% para 3%, aí você pode dizer, mas 1% não, é 25% menos
que foi tirado da alíquota. Então, assim, se você vê esse pequeno comércio que movimenta... Não dá para a gente fugir da realidade do nosso país. 92% da economia do Brasil é sustentada no pequeno e médio negócio e no empreendedor individual. Sim. E esse setor teve um olhar do governo Cláudio Castro absurdo, com linhas de crédito, não fechando o comércio, com redução da alíquota da tributação. Então, assim, houve uma entrega absurda. Vê o que nós fizemos agora em Petrópolis. Nós destinamos, Rodrigo, 200 milhões de reais em linha de crédito para o empresário petropolitano. Já foram produzidos mais de 147 milhões até sexta-feira passada, de empréstimo a juro zero pelo Frenf. Colocou 200 milhões de reais. Isso demonstra a sensibilidade desse governo, que entende o problema lá de Petrópolis, que os comerciantes foram quem mais perderam, e o governo chega lá com grana, com empréstimo na veia a juro zero, com carência de 12 meses para o pagamento da primeira parcela. Nós estamos emprestando lá, o governo está emprestando, né? Eu era secretário nesse período, esse projeto foi desenvolvido ali na secretaria junto com a AGRI, o governo, por determinação, óbvio, e visão do governador, mas a gente colocou lá 200 milhões de 5 a 50 mil e de 50 a 500 mil reais. Petrópolis só não quebrou por causa desse recurso, que permitiu que os empresários pudessem repor os seus estoques, recuperar os seus danos físicos e materiais nas suas lojas, nos seus empreendimentos. E esse dinheiro vai para comércio, para a indústria, para todo mundo. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. E hoje, Rodrigo, quer dizer, até a data que eu estava na secretaria, e isso deve ter aumentado, o Rio tem acontecendo 76 bilhões e 300 milhões de investimentos privados acontecendo. Isso é histórico. Todos os setores que estavam indo embora do Rio, o setor farmacêutico começa a voltar. O setor automotivo que estava indo embora, já anúncio de praticamente fechamento dessas multinacionais que estavam ali na região de Itatiaia e de Resende, não só garantindo a continuidade da sua operação, como ampliando as suas plantas. A gente tem a Volkswagen com investimento novo de 2 bilhões na fábrica de caminhões elétricos, a Nissan com um novo modelo de carro, que primeiro há um ano atrás o Quix, e em breve vai anunciar um novo modelo popular de carro, já está indo para o 3º turno. Não tinha nenhum completo funcionando. A Jaguar Land Rover, que desde 2019 tinha encerrado a produção do modelo Evoque e há 4 meses atrás retornou com esse modelo. Por quê? Porque o Estado sentou, nós sentamos com cada setor, Rodrigo, ouvindo as necessidades, os gargalos, mudamos legislações, a Alerj foi fundamental nesse processo. A gente está refazendo leis que ficaram enferrujadas, velhas, e que o Estado, antes da chegada do governador Cláudio Castro, fechou os olhos para isso. Não, o Estado tem que ouvir. Muito do que a gente tem conseguido, muito do que o Estado conseguiu de 19 meses para cá, foi simplesmente, cara, o exercício da humildade e da missão do Estado. O Estado foi feito para servir, ele tem que ouvir a cadeia produtiva. Hoje você tem o Polo Gaslub, o antigo Comperj, que graças também à intervenção do governo do Estado no termo de cooperação, aquele projeto hoje, já com a previsão de inaugurar em agosto, com 7 mil empregos diretos e, se não me falha a memória, 17 bi de investimentos. Nós temos lá no Porto Açu hoje o maior porto da América Latina. Tudo acontecendo, a GNA 1, a GNA 2, gerando emprego, gerando receita, a questão das termoelétricas, a questão dos portos, Rodrigo. Tudo aconteceu nesse período agora. Porto de Maricá parado há 12 anos, Porto de Angra 15, saiu do problema e virou realidade, todos já autorizados a começar a operar. Então a gente está vivendo um momento que o Estado está cumprindo o seu papel e os números não mentem. Como é que você bate um recorde de 73 mil empresas dentro de uma pandemia que é o maior número de empresas abertas em 208 anos? Como é que você tem número muito significativo. Como é que você tem 76 bi de investimentos? E sabe qual foi o último investimento? Lá na cidade de Barra Mansa, a ArcelorMittal, com investimento de 1,3 bilhões de reais numa nova planta em Barra Mansa. Já tem uma e vai ampliar.
modulamos a lei do setor metal mecânico, que vai impactar diretamente nessas 4 gigantes, CSN, Arcelor, Ternium e Gerdau, que há anos ela vinha, já estava até na justiça essa questão, estava no Tribunal de Justiça essa reivindicação do setor que estava perdendo competitividade. Aconteceu agora, 2, 3 meses atrás, porque o Estado sentou, tecnicamente, enxergou, modulou a lei. E isso é o novo momento do Estado. E assim, eu não posso aqui, eu sou uma pessoa que exercito muito a ferramenta da gratidão, né? A gente modelou mais de 40 novas leis. A gente recuperou uma série de setores, setor ceramista, setor do trigo, setores que o Rio foi polo por 6, 5 décadas seguidas e hoje tem 3, 4 empresas do setor, porque o Rio ficou atrasado, o Rio Sim. foi engolido pelos outros estados. E o maior desafio que o Estado está tendo agora, e eu pude dar essa parcela de contribuição e continuo agora com um excelente secretário que me sucedeu, né? Eu acho que o Estado tem tido, o governador teve essa visão de entender que as mudanças eram inevitáveis por causa do processo político, mas que não dava para você fazer retrocesso. Então, o Cássio, que é o novo secretário de Desenvolvimento, um cara altamente capacitado, técnico, com uma gestão histórica à frente do PROCON, um órgão que sempre foi emblemático. Então, hoje o Cássio acumula o PROCON e a Secretaria, mantém os projetos. A gente levou os fóruns de desenvolvimento para... A gente está indo em todos os municípios, o Estado foi a todos os municípios com eventos que extraem as necessidades dos municípios, os gargalos. Começamos o projeto que a gente lançou, Rodrigo, só para terminar, né? O Estado vai colocar de pé 14 agências de desenvolvimento econômico. No meu período já entregamos 3 ou 4, faltam 10. E o que é uma agência de desenvolvimento? Que é o programa Resolve RJ. O empresário fluminense, seja o seu Antônio, numa carrocinha de cachorro-quente que ele quer colocar de pé a uma multinacional, ele vai a um único local. Isso é muito importante. Que foi o que a gente fez em Três Rios. Você sabe por que Três Rios teve 2.472 empresas instaladas em 7 anos? Porque em Três Rios se abriu uma empresa com todas as licenças em 72 horas. A gente eliminou a burocracia, o maior entrave do desenvolvimento econômico. E a gente trouxe esse formato para o Estado, o governador nos encomendou, olha, eu quero esse Estado ágil e moderno. Eu quero quebrar os muros. E a gente formatou o projeto da agência Resolve RJ, já inauguramos 4 e vão ser mais 10 em todo o estado do Rio. O empresário agora vai num único lugar, num rito processual, vai conseguir o que precisa do INEA, da Fazenda, do Corpo de Bombeiro, de todos os setores ali, num único local. E antes, o cara de Campos que tinha que resolver um problema na Fazenda, ele tinha que sair de lá e vir para o Rio de Janeiro. Aí um mês depois ele tinha que voltar para ir na questão ambiental. Aí um mês depois ele precisava de uma linha de crédito, ele tinha que vir na AG Rio. Tudo isso vai estar dentro de um único local, que são as agências de desenvolvimento econômico, um mega produto. Então assim, vai ter a agência Truck, um caminhão que vai percorrer as menores cidades com essa agência, podendo ficar naquelas cidades menores para o cara abrir a sua empresa, para o cara poder tirar dúvidas, para o cara poder captar empréstimos através da AGI. Ou seja, é um novo momento. Eu tenho muito orgulho de ter participado desse governo. Fiquei 10 meses, saí por força eleitoral. Sou muito grato ao governador Cláudio Castro, que me permitiu levar um pouco da experiência de Três Rios, porque Três Rios é um case que virou referência nacional. E quando o governador me convidou, o governador assim, foi 2 minutos a conversa. Vinícius, a tua missão é modular o que você fez em Três Rios para virar política pública de Estado. Ele me deu total condições de fazer e o resultado apareceu em 10 meses. 76 bi de investimento, a correção e ajuste de um monte de leis que estavam ultrapassadas e enferrujadas. A gente modelou, modernizou, e aí eu volto a dizer o papel fundamental da Assembleia Legislativa, principalmente na pessoa do André Ciliano, que foi cirúrgico, aprovou com a necessidade da velocidade essas novas leis que foram fundamentais. Então, assim, a gente vai ter agora, até meio do ano, a chegada da empresa Cloud HQ, a maior empresa de data center do mundo, no investimento de 1 bilhão 170 milhões de dólares.
aqui no nosso estado, vai ser lá no município de São João de Meriti. Sabe por quê? Porque a Secretaria desenvolveu um projeto de lei, de uma lei que não tinha, porque o Rio não tinha nenhuma legislação para o setor de data center. Em 4 dias essa lei foi entregue na Alerj e foi aprovada por unanimidade. Isso é muito importante. Então, assim, então essa relação histórica entre o Executivo e o Legislativo tem sido fundamental para a gente consolidar a economia. Olha, Vinícius, eu lamento profundamente que o nosso tempo tenha acabado. Lamento muito, porque eu acho que esse nosso bate-papo aqui é de uma importância para quem está nos assistindo enorme. Você está, assim, dando uma aula aqui de desenvolvimento econômico, mostrando para o cidadão uma quantidade de notícias que você não vai ler nos jornais, infelizmente, e é muito importante. A gente sai daqui com um ânimo revigorado, quer dizer, a coisa realmente está acontecendo, coisas tão boas estão vindo para o Rio, e isso, sem dúvida nenhuma, é muito importante que a população saiba dessas boas notícias, né? Isso renova o ânimo de todo mundo. Então, eu queria muito te agradecer a tua participação aqui. Eu acho que você, com tantas boas notícias, vai ter que voltar aqui para dar uma injeção de ânimo e otimismo na gente. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, Rodrigo. É uma honra estar aqui, principalmente podendo, com muita verdade e transparência, passar para a sociedade fluminense que existe um novo estado do Rio de Janeiro e que a gente tem que ter orgulho desse estado, que esse estado hoje aposta na desburocratização, na permissão de investimentos privados que geram emprego. É um governo que entendeu que a economia aquecida muda o estado por completo. E o mais importante, Rodrigo, é um governo que entendeu que tudo acontece nos municípios. Então esse estado nunca seria forte economicamente só apostando nos investimentos e nas oportunidades na capital, na Baixada ou na região metropolitana. Para ter um estado forte, o interior tem que ser forte. É o que a gente está levando com essas políticas públicas de desburocratização, linhas de crédito, capacitação. O Estado está capacitando mão de obra para as prefeituras. Isso nunca teve. E eu não podia esquecer, me desculpe, o governador liberou agora, Rodrigo, 200 milhões de reais para a construção de condomínios industriais nos municípios. Nunca teve isso. Ou o município tinha que tirar da sua fonte já tão pequena e tão pouca para fazer condomínio industrial, o governador, através da nossa secretaria, colocou 200 milhões de reais para colocar de pé, num primeiro momento, 32 condomínios industriais em cidades estrategicamente potenciais para o desenvolvimento. E, paralelo a isso, o governo liberou, Rodrigo, 240 milhões de reais pelo Frenfre, para criar linhas de crédito com juro de 2,0 ao ano. Então, é um momento histórico que a gente tem que comemorar e é uma honra estar aqui e eu espero... E vamos embora, vamos continuar com as boas notícias. Eu queria te agradecer, deputado Vinícius Fará. Obrigado. E queria agradecer muito a você que nos assistiu até agora conosco e na próxima semana tem mais.